são os principais sintomas que ajudam a gente a diferenciar, né, assim, o que que uma ansiedade, né, esses Uhum. sintomas físicos da ansiedade, como eu falei, de aperto no peito, dor no peito, enfim, de um possível evento cardíaco? Isso que você falou é realmente muito importante, às vezes até não só para o leigo, mas para o profissional de saúde. Às vezes o próprio profissional de saúde tem que valorizar muito a queixa do paciente, jamais minimizar, porque Uhum. os trabalhos mostram que mais ou menos 30 a 50% dos casos pode haver uma coexistência de problemas de saúde mental e de doença cardiovascular, né? Sim, Às vezes, o paciente tem um evento primário cardiovascular e pode vir a desenvolver um problema de saúde mental por sim. conta daquele evento, né? Ansiedade, depressão, alguma fobia. Ou o contrário, a pessoa que tem um problema primário de saúde mental, que submetida ali àquele estresse crônico, vira a desenvolver. Então, Uhum. às vezes, não é uma coisa ou outra, às vezes pode ser uma coisa e outra. Sim. Né? Então, a gente sempre vai ter que valorizar muito a queixa do paciente e conseguir fazer para a gente conseguir ter a tranquilidade absoluta de que a gente está diante de um problema exclusivamente de saúde mental, a gente vai ter que fazer isso através da exclusão, né. Tem Uhum. algumas desses sintomas que são pistas, digamos assim, que a Sociedade Europeia de Cardiologia e Brasileira de Cardiologia faz uma classificação dos tipos de dor torácica, Uhum. dividem em típica e atípica, definitivamente anginosa. Então, essas que apresentam características típicas, que são sinais de alarme, esses sinais de alarme acho que é o que a gente consegue passar aqui para que, uma vez identificados, a gente não atrasar a ida à emergência. A gente vai falar bastante sobre eles, mas eu acho que é importante a gente sempre ter isso em mente, porque esses sinais de alarme não obrigatoriamente também estão presentes. Uhum. Então, principalmente se for o primeiro episódio, busque ajuda, Sim. né? Procure excluir as causas cardiológicas, porque é isso, para a gente poder dizer que é uma questão exclusiva da saúde mental, a gente tem que ter a tranquilidade de que não existe nenhum substrato cardiológico para que esteja colocando sua vida em risco, né. Sim. Então, quais seriam esses sintomas? A dor que a gente considera típica, a gente avalia alguns pontos: localização, Uhum. intensidade, o que desencadeou, o que faz ela melhorar. Então, assim, dor de forte intensidade, pior dor da vida, né, diferente daquela dor que você não consegue tolerar, certamente é um sinal de alarme. Uhum. Aquela dor que é aqui atrás do peito, em opressão, queimação, uma dor que você não consegue localizar muito bem, diferente daquela dor que você diz: "Está doendo aqui, Sim. piora quando eu aperto". Essa dor não é a dor que a gente entende como um sinal de alarme de dor de origem cardíaca, né, é uma dor um pouco mais mal definida, com essas características, que pode ou não irradiar para o braço, para a mandíbula, e normalmente é desencadeada ou por um estresse, seja ele físico ou emocional, né, e Uhum. melhora normalmente com repouso. Se você estava lá no pico do esforço, e aí veio subitamente aquela dor no peito, quando você parou, a dor melhora com o esforço, isso é um sinal Uhum. de com repouso, aliás, a dor melhora com repouso, isso é um sinal de alarme. Ou se essa dor veio durante um pico de estresse e quando você saiu daquela situação, ela veio agudamente e foi embora, também é um ponto de atenção. Uma dor que demora para passar, mais de 10 minutos, também é um fator de preocupação. Outros sintomas que acompanham essa dor, que são sinais importantes de alarme: sudorese fria, né, Uhum. sensação de náusea, vômito, falta de ar, às vezes Uhum. alteração do nível de consciência, a pessoa fica mais ali prostrada, mais obnubilada, isso também é um sinal de alarme. Então, Sim. tudo isso que a gente falou são sinais que acendem aquele alerta vermelho de busca pela emergência. Mas é isso, eles nem sempre vão estar presentes. Às vezes Uhum. pode ser um quadro mais brando. Uma das coisas que eu acho que ajuda um pouquinho a diferenciar, e aí talvez você possa até me ajudar nisso, é a questão da instalação. A dor cardiológica, seja por tem muitas estruturas no tórax, né, tem coração, aorta, Sim, quando a gente tem fala de dor no outras quando a gente coisas fala de também. dor no peito, o peito Isso. tem Tem muitos muito, tem órgãos ali, coração, né. tem a Aham. aorta, tem o pulmão, né, mas a dor ali do coração e da aorta, normalmente, são dores que têm uma instalação mais súbita, mais, Uhum. né, que vem assim. E quando você está tendo um sintoma proveniente da crise de ansiedade, não obrigatoriamente também, mas imagino que de forma mais frequente, eu acho que talvez o paciente consiga perceber um pouco mais que aquilo está se Sim, a aproximando. dor chegando gradativamente É. conforme a ansiedade vai, né, E até os intensificando. pródromos que a gente chama, né, que são os sinais que antecedem. A pessoa, de repente, ela percebe que ela tá naquela uma situação Sim, que ela tá desconfortável, sim. a respiração vai ficando mais curta, tensão muscular, a mão mais gelada, né. Então é uma coisa que ela, se ela, principalmente se a gente teve mais de um episódio, Sim. né,
talvez ela consiga perceber aquilo ali se aproximando, e às vezes é até uma das estratégias da gente tentar controlar isso, né, se ela perceber, mudar de ambiente, Sim. enfim, alguma coisa nesse sentido. É diferente da dor que é de origem cardiológica, Sim. né, que se tem uma instalação mais no pico do esforço, uma dor que vem subitamente. Então, acho que tem esses sinais de alarme, que são os sinais de busca e emergência. E fora isso, quando esses sinais não estão classicamente apresentados, acho que esse caráter da instalação Hum. é uma boa dica. Exige um Sim, pouquinho de autoconhecimento, sim, mas por aí a gente talvez consiga ter uma pista sim. para poder se balizar. E é isso. No primeiro episódio, vai ser difícil, né, pra Uhum. pessoa conseguir entender aquilo ali. Mas se isso já aconteceu mais de uma vez, é muito importante que você busque o cardiologista para se certificar de que não existe nenhum substrato cardiológico. Que eventualmente a pessoa pode ter as duas coisas, Sim. né? Uhum. Então, tem que buscar para ter a tranquilidade de que não existe nenhum risco cardiovascular aumentado, alguma medicação ou alguma adaptação no estilo de vida que a gente precise fazer para minimizar esse risco e sempre em paralelo, esse que a gente faz lá na FVC e aqui, né, sempre em paralelo, caminhando, às vezes vai ser um trabalho em conjunto entre o cardiologista e o psiquiatra, entre o cardiologista e o psicólogo, Porque foi o que você né. falou, né, assim, você falou, assim, a gente tem relatos, né, assim, de que realmente é frequente, né, assim, a coexistência desses, né, dos 2 quadros. Entre 30 Então, e 50%. é comum, muito É, comum, os pacientes com ansiedade, principalmente, né, assim, e depressão também a gente vê muito associado, sim, mas nesse caso aqui, a chance é uma chance razoável da pessoa ter ambos, né. sim. E o que você falou faz muito sentido, porque é o que a gente observa, assim. É claro, existe, né, quando a gente está avaliando ali paciente que a gente aprende na medicina, existem, questões que são típicas, né, ou seja, são comuns, são frequentes da gente ver, e tem aquilo que é o atípico, aquilo que foge Isso. um pouco do padrão. E tudo que foge um pouco do padrão, a gente, né, vê com um pouco Uhum. mais de atenção. Mas você falou isso, assim, é típico na ansiedade, né, o que geralmente, como eu falei, né, a ansiedade ela vai começar a partir de, na grande maioria dos casos, né, assim, a partir de algum mal-estar psíquico, algum Isso. desconforto que vai desencadeando uma sequência de eventos e dentro dessa sequência de eventos, né, esses sintomas de taquicardia, né, do coração acelerado, da palpitação, desse desconforto, e aí dessa sensação por conta da contração muscular, muitas vezes, Isso. né, assim, esse desconforto no peito, e aí as pessoas muitas vezes conseguem localizar. Mas É. como você muito bem falou, costuma ser, né, de forma gradativa. E aí Sim. existem esses sinais, né, assim, esses sintomas antes. Agora, você trouxe a diferença, né, uma das diferenças principais, eu acho que faz muito sentido isso, eu acho que é uma coisa, mais não é o único fator, né, não é a É. única coisa, "Ah, não, começou mais lentamente, então não vou me preocupar". Mas eu acho que é algo que realmente ajuda, né, assim, Sim. uma dor que realmente se chega um paciente pra mim no consultório, fala: "Ó, tô sentindo uma dor no peito". E aí a pessoa que já é ansiosa, ela fica ansiosa com a dor no peito, com o Isso. desconforto, né, "Tô sentindo uma dor no peito", e ela começa abruptamente quando eu tô fazendo algum esforço físico ou quando eu tô Aí você já fala: aí "Não". É, independente exatamente. disso, né, quem me conhece, né, os meus pacientes já sabem que eu sou chata, vou lá, peço um monte de exame, se tiver que encaminho pra todos os colegas possíveis e imaginários, a Isso. gente poder fazer ali né, uma Que essa avaliação exclusão completa. é muito importante. Exato, É. exato.